Pai, a família dele pelas tuas mãos. Age, Pai. Move a saca, você Pai. Porque o Senhor é Deus, Pai, do impossível. E o Senhor é Deus de perto e de longe. Ave que mandará sai. E o Senhor manda te dizer hoje, filho, que Ele está visitando alguém da tua parentela. Onde que charamandore vai sai, meu Deus. E dando um grande livramento da camandere vai sai. Ai, charamandore vai sai. Aleluia. Meu Deus. Fecha agora, Pai, a boca do leão e dá livramento. Eu creio. Amor teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, as palmas do Senhor. Meus irmãos, eu vos salvo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Êxodo. Êxodo, capítulo de número 1. Versículo de número 7. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 1, 7. E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que os povos dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles os tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramazés. Quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios fizeram servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhe fizeram amargar a vida em dura servidão, em barro e em tijolos, em todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que se servia com dureza. Êxodo, capítulo de número 2. Nós vamos ler agora o versículo de número 23, 24 e 25. E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, o seu clamor subiu a Deus, por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e os conheceu. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, quero agradecer a Deus por essa noite, por mais uma oportunidade. Hoje eu fui numa consulta médica no Santa Amaro, no oftalmologista. Eu cheguei em casa, irmãos, com uma dor insuportável de cabeça. Eu quase não conseguia abrir os olhos. Em consagração e jejum para o culto dessa noite, e falando com Deus acerca do que Deus queria para nós nessa noite, nesse culto. E aí eu comecei a perceber, irmãos, que a minha dor de cabeça não era uma dor de cabeça natural, mas era algo espiritual, abria muito a minha boca. E aí eu peguei o óleo, me ungi e orei por mim, eu mesmo me ungi, orei por mim,
E graças a Deus eu não estou mais sentindo dor de cabeça. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Mas aí, irmãos, eu comecei, quando chegou o Isaías aqui, a esposa, né, Isabel, né? Isabel é sua filha? É sua filha, né? Chegou aqui esse casal, essa família, né, irmãos? Eu entendi o porquê daquela dor de cabeça. Semana passada, irmãos, eles queriam vir e não conseguiram vir porque ele teve febre. Toda vez que ele vai vir, acontece alguma coisa, acontece alguma situação. E eu percebi que Deus me levantou como intercessor dessa família. Então por isso que eu tinha que sofrer tudo aquilo que eu sofri hoje para eles estarem aqui nessa noite. Quando você é um intercessor de alguém, você vai se afligir. Você vai sentir, irmãos, o peso. O negócio é sério. O apóstolo Paulo, ele fala que tudo... Olha o que o apóstolo Paulo fala. Eu tudo sofro por amor dos escolhidos. Será que você tem coragem de sofrer por amor a quem Deus escolheu? A quem Deus quer? Hoje em dia a gente não quer sofrer por nada, meu irmão. A gente não quer se afligir por nada. A gente não quer sofrer por ninguém. É cada um por si, né? As pessoas não querem mais sofrer pelas outras. Mas, irmãos, ser intercessor de alguma vida, você vai sofrer. Você vai se afligir. O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa interessante à igreja de Gálatas. Ele diz assim, irmãos, por quem estou com dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Ou seja, até que Cristo seja formado em alguém, eu estou como uma mulher sentindo dores. Olha que coisa interessante, irmãos. Você vai sentir dores como de parto. E será que dói a dor de parto, hein, irmão? Pergunta para as mulheres aí. Será que dói? Dói, mano. Dói, né? E quem está gerando alguém vai sentir dor de parto. Só que a gente quer fugir disso. A gente não quer sentir disso. A gente não quer isso para a nossa vida. E aí o Senhor me deu uma palavra hoje, irmãos, que fala a respeito de aflição. E Deus confirmou aqui através da boca da irmã cooperadora Dária, 2 vezes ela falou sobre aflição. Não sei quem percebeu aqui 2 vezes. Eu estava querendo dar continuidade ao ensino de Hebreus, né? Que ainda tinha uma parte que eu ainda não tinha terminado. Só que eu sou fiel naquilo que Deus me manda pregar. Glória a Deus! E aí, irmãos, veio a questão de aflição. Você vê que, olha interessante, irmãos. O povo desceu para o Egito em 70 almas. 75 almas eles desceram para o Egito. José foi o primeiro a descer. Não como que pela porta da frente. Ele entrou como que pela porta do fundo, porque ele entrou como escravo. Ele não entrou sendo bem-vindo. Ele entrou lá, irmãos, como um escravo. Ele foi comprado, né? Ele entrou lá e depois daquele reboliço todo, depois todo aquele processo em que Deus exaltou a vida de José, veio toda a família, 75 pessoas. Só que essas 75 pessoas se transformou num povo enorme, num povo grandioso, conforme eu li aqui. Um povo que cresceu, que frutificou, que aumentou e se fortaleceu. Glória a Deus! Dentro do Egito, irmãos. Olha que coisa tremenda. Só que aí aquele rei que exaltou José, aquele rei, irmãos, que levantou José como governador do Egito, morreu. Veio outro. E esse outro falou, nossa, esse povo está crescendo demais. Se esse povo continuar crescendo assim, desse jeito, vai vir a guerra. Eles vão pegar os nossos inimigos e vão se ajuntar eles contra nós. Vai se ajuntar contra nós. E aí a gente vai acabar servindo os hebreus. Vamos fazer diferente. Eia, vamos usar de sabedoria aqui. Vamos colocar eles tributos, vamos colocar carga, vamos oprimir esse povo para que eles parem de crescer. E aí, irmãos, oprimiram, colocaram tributos, colocaram carga sobre eles. E a Bíblia diz que eles começaram, irmãos, a se afligir. Eles começaram, irmãos,
a sofrer dentro do Egito. A carga era muito pesada, eles tinham que cravar a mão no barro para formar tijolos, para formar cidades para o rei do Egito, né? Eu li aqui. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que os seus exaustores chegou até o céu. Eles começaram a clamar por libertação. Eles começaram a clamar por Deus. Porque, irmão, se tem uma coisa que faz a gente se lembrar de Deus, é na hora da aflição. É ou não é verdade? Quando você está com dinheiro no bolso, você está tudo do bom e do melhor, meu irmão, você até esquece de Deus. É por isso que no livro de Provérbios diz um camarada no livro de Provérbios, fala assim: Senhor, não me dê nem a riqueza e nem me dê nem a pobreza. Aleluia. Se o Senhor me der a riqueza, eu vou esquecer que o Senhor é comigo. E se o Senhor me der a pobreza, eu vou abrir mão do teu nome porque eu estou passando fome. Meu Deus. Então me dê os dois. Me dê a porção diária de cada dia. Aleluia. Me dê o meu pão cotidiano, como diz a oração do Pai Nosso, né? O pão de cada dia. Aleluia. Aleluia. E aí, meu irmão, Deus conheceu eles. Eu li aqui que Deus conheceu eles, porque Deus nos conhece na aflição. Glória a Deus. Por isso Deus nunca vai nos poupar da aflição, Diácono Juliano. Deus nunca vai poupar em você da aflição, meu irmão. Hoje, muitos não querem aflição, mas a aflição é para o Senhor atentar para a sua vida e conhecer você. Ele te conhece, irmãos, é na aflição. Só que hoje em dia o que acontece? A gente quer poupar as pessoas do desconforto, da aflição, irmãos. A gente não quer que as pessoas... Por exemplo, eu tenho filhas. Muitos aqui são pais, são mães. Quem é que quer que seu filho se aflinja? Se eu perguntar aqui, ninguém vai querer. Só que para o seu filho crescer, ele tem que ser afligido. Às vezes tem que vir a disciplina, tem que vir o castigo. Porque senão nós vamos ficar um povo mimado dentro da igreja. Eita Deus. Qualquer coisinha, irmão, nós estamos querendo sair da igreja. Qualquer coisinha, nós estamos querendo largar tudo. Porque, irmãos, nós estamos sendo poupados de aflição. E Deus não quer poupar a gente da aflição. Deus quer, irmãos, que nós sejamos afligidos para que a glória, irmão, se manifeste na nossa vida por causa dele. Glória a Deus. Aleluia, glória. Não vamos ser uma geração mimada. Não vamos mimar os nossos filhos. Não vamos mimar não, irmão. Não podemos mimar demais. Verdade, Jesus. Lógico, tudo tem um tempero, tem um controle, mas, irmão, demais não dá. Se a gente ficar mimando demais essa geração, irmãos, vai ser uma geração dentro da igreja, que nem a irmã uma vez pregou aqui, eu nunca me esqueço, né? A irmã cooperadora Silvana. A geração da Noninho. Nunca me esqueço daquilo, irmão. Me dá, Naninho. Naninho dá, né? Não me esqueço dessa palavra, irmãos. Você tem que falar para você mesmo: eu não quero ser um filho mimado. Glória a Deus. Deus não te quer um filho mimado, irmãos. Deus te quer crescendo. E Ele vai fazer a gente crescer, colocando a gente na aflição. É na aflição que Ele vai nos conhecer. É na aflição que nós vamos crescer. Porque quanto mais afligia, mais eles cresciam. Quanto mais eles afligia, mais eles aumentavam. Glória a Deus. Aleluia, papai. Quer crescer? Você precisa ser provado. Você precisa ser afligido. Olha o que, irmãos, o salmista diz. O salmista diz assim, ó, no Salmo 119, se não me falha a memória, no versículo 72. Diz assim: foi-me bom. Foi o quê? Bom. Foi-me bom ter sido afligido. Olha só o que ele fala, irmão. Foi-me bom ter sido afligido, para que guardasse os teus estatutos. Meu Deus. Aleluias. Deus vai te afligir para você aprender a guardar a palavra dele. Aleluia. Aleluia. Na hora da aflição você vai lembrar da palavra dele, meu irmão. Você vai lembrar do que ele falou.
você vai guardar, vai lembrar, porque o Espírito Santo vai te lembrar. Glória a E aí Deus. você vai falar assim: Senhor, lá no futuro, depois, porque na hora da aflição talvez você não fale, mas depois você vai falar assim: Senhor, foi bom ter sido afligido, porque hoje eu estou guardando os teus Glória a estatutos, Deus. Glória a Deus. estou guardando a tua palavra. Obrigada, meu Deus. Foi-me bom, irmãos. O salmista faz questão de dizer que foi bom para ele ter sido afligido. Ei, a igreja, irmãos, que cresce, é uma igreja que cresce, irmãos, debaixo de provação, debaixo, irmãos, de aflição. A igreja cresce bastante. Agora, um monte de filhinho de papai dentro da igreja, irmão. Sabe como que é filhinho de papai? Você dá tudo para ele, dá tudo. O cara, irmãos, você dá um carro para ele, ele nunca suou para ganhar um carro, nunca suou, nunca batalhou para conquistar aquele carro. Papai foi lá e deu. Irmão, passa no buraco, passa na lombada. Papai quebrou, me dá dinheiro. É, Deus. É dessa maneira, irmão. Não está nem ligando, vai com tudo, arrebenta tudo. Porque nunca, irmãos, conquistou, nunca batalhou, nunca sofreu. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, aprenda. A aflição faz parte da vida do crente. Glória a Deus. Obrigada a Deus. Eu falei aqui uma vez, vou falar de novo, irmãos, alguns meses atrás, talvez até um ano. Crente, irmãos, ele é que nem tatu. Quando você pensa, irmãos, que você pegou ele, ele sai lá do outro lado. Aleluia. É. Tatu é assim. Eu já pesquei muito na segunda valsa e lá tinha muito tatu. Aí você fala, peguei! Daqui a pouco você vai ver o tatu tá saindo lá, irmão. É. Deus crê mesmo. Crente, irmãos, é que nem ovo. É que nem ovo. Não, eu via uma vez uma pessoa falando, irmãos, que só tinha, irmãos, só tinha um ovo para comer 5 pessoas. 5 pessoas para comer um ovo. Aí ele falou assim: eu não murmurei, pastor, agradeci a Deus, mas eu falei: Deus, amanhã não quero mais comer só esse ovo, amanhã eu quero comer carne, quero comer panetone, ele ainda falou. E aí, no outro dia ele comeu carne e comeu panetone. Porque Deus se agradou dele porque ele não murmurou. Mas ele pegou um ovo, irmão. A esposa pegou um ovo e bateu. Foi batendo. E aí ele falou: bate mais, tem que dar pra cima. Bateu. E quanto mais você bate, mais ele cresce. É ou não é? Tá entendendo, irmãos? Quanto mais você apanha, mais você vai crescer. Oh, Deus, fala, Pai. Quanto mais, irmãos, te bate, mais você cresce. Quanto mais batia no povo de Israel, mais ele crescia, mais aumentava, mais fortificava, mais fortalecia. Aleluia. Quer crescer? Apanha. Quer crescer? Apanha, irmão. Aí ficou feio, hein, pastor? Eu não quero apanhar, não. Tem jeito, Jesus não vai poupar a gente disso, irmãos. Jesus não poupou nem o filho dele. A Bíblia diz que nós sofremos o restinho das aflições de Cristo. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo número 4, guarda isso aqui: a nossa leve, é leve, porque nós não vai passar o que Cristo passou. A nossa leve e momentânea, leve e momentânea tribulação, aflição, produz para nós um peso de glória muito excelente. Glória a Deus. Leve e momentânea. Não é para sempre não, meu irmão. Uma hora ela acaba, uma hora chega o fim, uma hora chega o final. É leve, é momentânea. Está produzindo um peso excelente de glória. Peso, tá ligado, irmãos? Uma coisa pesada. Há uma glória pesada para ser derramada sobre aqueles que suportam a aflição, que suportam a aprovação. Ela vai acabar para a tua vida. Você está sofrendo hoje, mas amanhã tem vitória para você contar. Tem experiência para você contar, meu irmão. Glória a Deus. Amém? Quem crê assim dessa maneira? Glória a Deus. A sua aflição não vai demorar para sempre, não. Aí, meu irmão, no livro de Isaías 48:10, olha só o que está escrito no livro de Isaías 48:10. Abre aí comigo.
Isaías 48, 10. Acharam? Está escrito assim: eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Eita glória, irmão. Aleluia, Jesus. Como que o Senhor nos purifica, irmão? Como que Deus nos purifica, igreja? Na fornalha da aflição. É na fornalha da aflição que Ele vai extrair o melhor da nossa vida. Aleluia. Fornalha de aflição, irmãos. É quando Ele nos aflige, quando Ele permite a aflição não vai ser para sempre. Ele vai permitir para nos conhecer. E dentro da fornalha da aflição, Ele vai extrair, Ele vai retirar o melhor da nossa vida. E o que não presta vai ser lançado no fogo. Não vai ficar na sua vida. Por isso que diz, irmão, lá em Lucas, que o Senhor, Ele tem a pá na sua mão, Ele vai tirar a palha e vai jogar no fogo. E o trigo Ele vai colocar no celeiro. A palha vai queimar com fogo que nunca se apaga. Mas o trigo Ele vai guardar no celeiro. Isso quer dizer que Ele vai tirar a palha da nossa vida e vai lançar no fogo. Mas o trigo, irmãos, Ele vai guardar para ser usado. Vai chegar a hora de você ser usado, meu irmão. Eu creio, Jesus. O Senhor está nos purificando. Você acredita que o Senhor está purificando a sua igreja? Glória a O Senhor está Deus. purificando a sua vida. Glória a Deus. Ele está te conhecendo nessa noite. Ele está te conhecendo quando você passa aflição lá no seu emprego, quando você passa aflição na sua casa, quando você passa aflição na escola, por amor ao nome do Senhor. Nós vamos ser afligidos por amor ao nome do Senhor. Mas, irmãos, deixa Ele trabalhar. Porque, irmãos, é na fornalha que Ele está nos moldando. Ele vai nos moldar. Ele vai retirar o que está em excesso. Porque tem muita coisa, muitas vezes, que está em excesso na nossa vida. Ele arranca. E aí, eu estava vendo uma coisa na vida de Moisés. Moisés, irmãos, todo mundo sabe que Moisés, ele era filho da filha de Faraó. Porque ela pegou ele para criar. E Moisés, com 40 anos de idade, ele saiu para ver o povo lá, os hebreus. Ele sabia que ele era hebreu, porque ele foi criado pela própria mãe, sendo que a filha de Faraó pagou um salário para a sua mãe cuidar dele. Só que a filha de Faraó não sabia que era a mãe dele. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. É meio complicado, mas Deus faz essas coisas. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que ele saiu lá e viu um egípcio batendo no hebreu. E ele não gostou daquilo lá, foi lá, matou o egípcio, escondeu, porque o ser humano é assim, o ser humano nunca quer mostrar o seu erro, o seu pecado. E aí no outro dia ele viu 2 hebreus se discutindo lá, ele foi lá se intrometer e o hebreu falou assim: você quer fazer a mesma coisa que você fez ontem? E aí ele fugiu, irmãos, para o deserto, fugiu para Midian. Aí eu comecei a entender que a vida de Moisés teve 3 lados, 3 pontos interessantes. O primeiro é que Moisés achava que as coisas iam ser feitas da maneira dele, do jeito dele. E não foi do jeito dele, não era da maneira dele, não era na força do braço, é do jeito de Deus. Glória a Deus. Para Deus fazer a vontade dele na nossa vida, nós temos que permitir, abrir mão da nossa para ele fazer a dele. Mas aí, irmãos, que entra a contradição, porque muitos de nós não queremos abrir mão da nossa vontade para Deus fazer a vontade dele. Mas a primeira fase da vida de Moisés é que Moisés era cheio de si, era cheio do egoísmo dele. O homem é muito egocêntrico. Parece que tudo gira em torno dele. Aí Deus leva ele para o deserto, ele vai lá ser pastor de ovelha. Ficou 40 anos lá, irmãos, no deserto.
sendo preparado por Deus, só cuidando de ovelhinha, casou, teve 2 filhos, Deus ensinou ele a cuidar de família, daqui a pouco passou mais 40 anos, já tinha 80 anos, Deus aparece para ele, irmãos, no meio de uma sarça lá pegando fogo. Ele olhou e falou assim: nossa, que visão é essa? Porque essa sarça não se consome. Eu não sei quanto tempo que aquela sarça estava ali pegando fogo, porque sarça no deserto todo mundo sabe que era normal pegar fogo, né? Elas pegavam fogo, mas só que elas se consumiam, e aquela não se consumia. E aí Deus falou assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Isso quer dizer, aonde a presença de Deus está, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Glória a Deus. Toma cuidado, irmãos, quando a presença de Deus está. Porque quando a presença de Deus está no lugar, está na vida de alguém, não toca não, irmãos. Senão o bicho pega. Obrigada a Deus. E aí, meu irmão, veja bem, a segunda fase da vida de Moisés, Moisés já tinha se esvaziado do seu egoísmo. Deus falou com ele: eu vou te enviar para o Egito. Ele falou: eu? Eu não. Você não vai me enviar não. Manda meu irmão Arão. Comigo? Eu? Ou nada. Não, é você mesmo, Moisés, você vai. Porque, irmãos, Deus tirou toda aquela autossuficiência que estava na vida de Moisés. Glória a Deus. Deus trabalhou de um homem cheio de si para um homem, irmãos, que não era mais cheio de si. Eu creio. E agora, com 80 anos, Deus faz o quê? Vem a terceira fase da vida de Moisés. Deus enche Moisés da sua presença para levar para o Egito. Glória a Deus. Porque isso vai acontecer na nossa vida. Às vezes nós estamos cheios de nós. Deus vai tirar o de nós, vai nos vaziar de nós, vai tirar, irmãos, tudo isso, e na aflição Deus vai tirar tudo isso de nós, todo esse egocentrismo que há em nossas vidas. Deus vai arrancar, Deus vai purificar a gente, irmãos. Aleluia. Como diz no livro do profeta Daniel, que, né, Deus vai purificar, embranquecer e provar muitos dos escolhidos. Verdade. Vai embranquecer, purificar e provar muitos dos escolhidos. Aleluia. Vai ficar branquinho, irmão. Que nem eu preguei aqui, vai ficar branquinho, branquinho, branquinho. E aí chega a terceira fase, Deus enche Moisés com a glória dele, com a presença dele, com a unção dele, e leva para fazer sinais e prodígios no Egito, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Tá chegando a hora, irmãos, de Deus te encher da presença dele. Glória a Deus. Deus vai te encher de glória, de unção, de poder. E Deus vai te usar como libertador. Deus vai levantar libertador. Sabe para quê? Para ir lá no Egito e tirar vidas lá do Egito. Glória a Deus. Tem muita gente lá no Egito que está precisando, irmãos, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Deus vai nos usar como libertador, porque a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, Estevão fala que Moisés era príncipe e libertador. Ele era príncipe porque ele era filho da filha de Faraó. Mas ele perdeu isso, ele desistiu disso, ele renunciou a isso. A Bíblia diz que Moisés, em Hebreus capítulo número 11, sendo filho da filha de Faraó, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado. Glória a Deus. Ele desistiu de ser príncipe para ser maltratado com o povo de Deus e ser libertador. Glória a Deus. Deus, irmãos, está procurando pessoas que estejam na brecha para Deus levantar como libertador. Tem muita gente no mundo aí que está precisando de um libertador. Verdade, Deus. Deus vai levantar, irmãos, eu e você como libertador nessa geração. Existem pessoas, irmão, Deus vai levantar você para ir lá na favela, para ir lá nas vielas, nos becos, para alcançar vidas que estão lá, meu irmão, porque Deus vai te levantar como libertador nessa geração. Glória a Deus. Você crê nisso, meu irmão, que Deus vai te levantar como Glória a libertador? Deus. Você vai ser libertador para a vida de alguém. Tem alguém que está te esperando lá no Egito, que está clamando lá no Egito, irmãos, e Deus vai te levar lá. Deus vai me levar lá. Eu creio. Amém? Amém. Então, Deus não vai poupar a gente, irmãos, desse trabalhar dele, desse trabalhar de aflição. Deus, o salmista diz o seguinte: ó minha alma, por que você está batida? Ó minha alma, por que te perturba dentro de mim?
Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia, glória a Deus. Não te perturba não, não se aflija não. Somente espera no Senhor. Porque você ainda vai louvar o nome do Senhor, irmãos. Aguenta firme, aguenta. Aguenta. Na hora do desespero, irmãos, dobra o teu joelho, busca a Deus. Na hora da aflição, busca a Deus, clama a Ele, mas não desista. Não pare. Não retroceda, aguenta firme. Aperta o cinto. Eita. Amém, meu irmão. Aperta o cinto, não desista, irmão. Tu és lindo, Jesus. Por que te abate a minha alma? Porque quando a gente está afligido, a gente abate a alma. A gente fica, irmãos, triste dentro de nós. Mas não te perturba a minha alma. Ele mesmo está falando com ele mesmo. Ele mesmo. Ó minha alma, por que você está triste? Por que você está abatida dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Você mesmo tem que falar com você, meu irmão. É você mesmo. Porque às vezes, irmão, você está esperando uma palavra da vida de alguém. E às vezes, irmão, não é. A sua própria boca, Deus vai usar ela. Deus vai usar a sua própria boca. Eu estava conversando com esse homem aqui, ó, quarta-feira. E ele falou, irmãos, que uma vez, né, ele estava passando uma aflição e aí veio um louvor na sua boca, não foi? 11 dias, né? Eu tava UTI, né? Aí eu vim andando ali pela calçada que eu troquei com a mãe dela, que ela... Fiquei treinado com ela, eu tinha que ir em casa, tomar um banho, então eu voltar para ficar com o bonito. E eu vim falar com Deus, né? Aí chega a intimidade, né? Aí eu vim pelo ABB ali, aí veio um louvor, assim, Deus não vai deixar você no vento. Eu vou chorar no meio da rua. Essa luta vai Aí quando eu cheguei em passar. casa, o telefone tocou e falou assim, ó, ela não vai mais precisar ir para UTI. Glória a Deus. Glória a Deus aí, irmãos. Tá vendo? Fala para você mesmo. O Espírito Santo te usar para você mesmo. Deixa, meu irmão. Amém. Aleluia. Tem aflição, mas tem vitória no meio da aflição. Glória a Deus. Aleluia. Jesus falou em João capítulo 16, versículo de número 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Mas dito o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia, glória a Deus. O que ele pede no meio da aflição para nós? O que Jesus está pedindo na hora da aflição? O que ele está falando para nós? Qual é a comunicação de Jesus para nós na hora da aflição? Tem de bom ânimo. Aleluia. Tem de ânimo. O que é ânimo? Ânimo é o agente ativador do ser. É aquilo que ativa, é aquilo que nos coloca para cima, que nos levanta, que nos ergue, que nos coloca de pé. Ânimo. Tem gente que sofre e está de pé, irmão. Não retrocede, fica de pé. Eu acho extraordinário, irmão. Eu acho lindo pessoas, irmãos, tá lá sofrendo. Tem umas que tá com dor e tá lá fazendo comida, tá lavando roupa, tá cuidando. Eu falo, meu Deus, que coisa linda, Jesus. Então é aquilo que ativa o teu ser, te coloca de pé, que te levanta. Então tem de bom ânimo no meio das aflições. Eu venci o mundo, Sabe qual é o meu problema? No meio da aflição, muitas pessoas, irmãos, são vencidas pelo mundo. Na hora da aflição, muitas pessoas são vencidas pelo mundo. O mundo quer te tragar na hora da aflição. A Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, capítulo número 4, que Demas abandonou Paulo amando o presente século. Na hora da aflição tem muitas pessoas, irmãos, que vai abandonar a igreja, vai abandonar até estar lá do seu lado, vai te abandonar para ir para o mundo, na hora da aflição. Mas fica de pé você, aguenta firme, amém? Aguenta todo o processo que o Senhor preparou para você. Irmãos, um homem que foi muito afligido na Bíblia foi José. Camarada foi lançado num poço, sem água. Se tivesse água, tinha morrido. Foi lançado num poço, tiraram ele do poço, venderam como escravo. Chega na casa do Potifar, as coisas começam a dar certo para ele.
Começa a dar. Essa é a fase pior que tem, né, irmãos? Quando a gente começa tudo tá bem na nossa vida, aí chega uma mulher, irmão, e fala: ô Zezinho, te amo tanto, Zezinho, vem cá. Ô Zé, deixa eu fazer um cafuné em você. E aí, meu irmão, o que acontece? A mulher vai e inventa uma calúnia contra ele, o cara vai para a prisão injustamente. Chega lá, irmãos, ele adivinha o sonho do copeiro, do padeiro. Fala o que ia acontecer e falou pro copeiro: copeiro, daqui 3 dias, Faraó vai restituir a tua posição. Você vai entregar o copo na mão de Faraó como era antes. Mas quando você chegar lá, não se esquece de mim, lembra de mim, fala de mim para ele. Eu imagino ele falando: não esquece, hein? Deus tremeu. Quando ele chegou 3 dias, irmão, do jeito que ele falou, aconteceu. O padeiro foi, ó. E o copeiro, irmãos, foi entregar o copo na mão de Faraó. O copeiro. Ele lembrou? Lembrou? Lembrou. Por que não lembrou? Porque não era tempo ainda de tirar José da prisão. Deus sabe a hora de tirar a gente da prisão. Aleluia, Jesus. Não era tempo ainda. Se José sair naquele momento, irmãos, ele não ia para o trono. Ele não ia ser governador. Não era a hora ainda. Deus te colocou nessa situação, meu irmão. E Deus sabe a hora certa que Ele vai te tirar dessa situação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa Ele te moldar através dessa situação. Deixa Ele te afligir através dessa situação. Porque Ele vai extrair de você o melhor. E uma coisa interessante, eu vou concluir. Uma coisa interessante que eu estava lendo esse texto esse dia e pensei comigo, presta bem atenção, irmãos. Os filhos de Jacó, os irmãos de José, eles chegaram, levaram a túnica, melaram no sangue lá e levaram: ó, vê se é a túnica do seu filho aqui, pai. É a túnica do meu filho. Morreu. Despedaçou ele lá, o animal despedaçou, comeu ele todinho. Acabou. Ele ficou lamentando, irmãos. Sabe quantos anos ele ficou lamentando? 13 anos. José, quando ele foi pro poço e depois foi vendido, ele tinha 17. Ele foi exaltado com 30 anos de idade lá dentro do Egito. 13 anos ficou lamentando. Agora eu pergunto uma coisa para você, o que eu meditei, pensa bem. Jacó tinha intimidade com Deus. Ele já não era mais Jacó, ele era Israel. Deus chamou ele de Israel. Foi Deus que mudou o nome dele. Por que Deus não falou para Jacó, para Israel, que José estava vivo? Por que Deus não falou se ele tinha intimidade com Deus? Por que Deus não falou isso aí? Por que Deus não falou, irmão? Eita Deus, aleluia. Não era a hora de falar, não era tempo. Deus permitiu ele ficar 13 anos sofrendo, 13 anos se afligindo. 13 anos, meu filho. Tudo que ele fala, meu filho. Quando ele ficou sabendo que José estava vivo, aí Deus falou com ele: não temas, pode ir lá para o Egito. Quando ele sabe, aí foi que Deus falou: agora é a hora, pode ir lá. Aleluia. Irmãos, tem coisas que Deus só vai falar no tempo dele. Não adianta você querer se apressar, ser apressadinho. Então come cru. Você está com pressa, então come cru, irmão. Deus só vai falar, irmão, na hora certa. Deus só vai fazer no tempo certo, no tempo dele. Espera. Se ele está permitindo, se ele não falou nada até agora, é porque é o silêncio de Deus, é para você aguentar. Na hora certa ele vai falar. Deus tremendo. A gente quer apressar as coisas. Tem uns que até falam: se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou desistir. Eu vou para a igreja, você vai ter que falar. Usa! E Deus não fala. Aí aumenta a aflição dentro de nós. Aumenta a aflição. A aflição começa a mexer um negócio aqui ruim dentro de nós. E Deus está falando assim: meu filho, é para você crescer. É para você não ser mais um filhinho mimado. Aleluia, Jesus. Porque a gente quer que Deus fale toda hora com a gente. A gente é muito mimado, irmão.
Deus fala comigo, papai. Cresce, meu filho, cresce! Cresce! Eu estou permitindo essa aflição para você crescer. Eu não falei com você para você crescer. Aleluia. Semente fiel. Um bando de crentes mal acostumados. Não vou para a igreja hoje, você vai ver só. Deus vai falar comigo. Ele já está falando para você crescer. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. É tempo de nós crescermos na fornalha da aflição. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Amém. Aprenda alguma lição com a aflição. A aflição tem que fazer você aprender alguma coisa. Você tem que canalizar essa aflição que você está passando para alguma coisa boa. Você tem que tirar algum proveito na hora dessa aflição. Alguma coisa boa você tem que tirar disso, tem que extrair disso. Para o seu próprio proveito e para ajudar outras pessoas. Nada é por acaso. A Bíblia diz: o que vai nos separar do amor de Deus? É a tribulação, é a perseguição, é a fome, é a mudez, é a espada, é os anjos, é o demônio, é a morte. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Ai, pastor, eu vou morrer. Amém, irmão. Se morrer, você vai acordar lá na glória. Muita glória. Chega lá e já chega sapateando. Vai pra glória, papai, cheguei. Aleluia, Deus, eu creio. Se Ele te permitir ficar aqui, irmão, então passa essa tribulação e aguente firme. É mudez? Tá sem roupa? Tá passando fome? Busca Ele. Foi falado aqui terça-feira: melhor confiar no Senhor do que confiar no homem, meu irmão. Vamos depender. O problema é que quando a gente está passando por aflição, esse tipo de aflição, não tem comida em casa, ô bispo. Me presta 15 contas aí pra comprar um negócio. Em vez da gente, ó. Eu te pago. Em vez da gente, papai, prepara, papai. Ajuda eu aqui, papai. Ó, tá sem coisa aqui dentro de casa, ó. Coloca a mão lá no celeiro e começa: Senhor, manda aqui café, arroz, feijão, manda aqui açúcar, óleo, manda aqui. Vai chegar, não sei de onde, mas vai chegar, sim. Mas o problema da gente é que a gente não confia, irmão. A gente vai lá e. É verdade. A bispa vai ajudar, tem um coração bom, ela vai ajudar. Mas Deus não quer isso às vezes. Ele quer que você, irmãos, busque a Ele. A não ser que Ele te oriente. Vai lá na bispa e fale. Aí sim, é outra coisa. Vai lá e pede para ela. Porque às vezes Deus pode falar isso para você. Ir lá e pedir. Mas se Ele não quer, se Ele não falou nada, aguente lá, porque vai chegar a providência da sua casa. Aleluia, glória a Deus. Eu passei 5 minutinhos, irmãos. Tá? Amém? As palmas exaltam o nome do Senhor.